É com muito prazer que eu quero te dar as boas-vindas a mais um episódio da Revolução dos Dígitos, o podcast da Mão na Massa Aceleradora Digital, onde a gente bate um papo a respeito de empreendedorismo, marketing digital e vendas. Se prepare para um mergulho bem profundo, porque a nossa pegada é ser realmente profundo. Até porque no jogo do digital os detalhes importam e importam muito. Eu sou o Caio Marques e comigo estão os fundadores da Mão na Massa Aceleradora Digital. Eu sou Natália Gonzaga. E eu sou o Gustavo Gonzaga. E o tema do nosso podcast de hoje é como criar um produto digital de sucesso. E a primeira pergunta que surge naturalmente é o que é um produto digital de sucesso, né? Na visão de vocês, Gustavo e Natália. Sendo bem pragmático, para já abrir aqui esse assunto que vai ter algumas polêmicas aqui no meio do caminho, né? Porque a gente gosta também de levantar algumas polêmicas, mas muito baseado na nossa visão muito particular desse mercado e de como se fazer negócios. Do meu ponto de vista, aí olhando da questão de uma empresa ela existe por um motivo. Geralmente ela tem um propósito por trás, mas, no final das contas, toda empresa tem que gerar lucro, porque senão seria uma ONG ou uma filantropia. Então, partindo do ponto de vista de que a gente fala muito aqui de empreendedorismo, de negócio, de mudar o mindset de infoprodutor para empresário. Um produto de sucesso é um produto que vende e que vende muito. Ou seja, um produto que coloca dinheiro em caixa. Sem entrar nas questões aqui ou atributos de qualidade ou relativos à entrega. Vender é uma parte, entregar é outra, totalmente diferente. Beleza? Que fique bem claro para quem está nos assistindo aqui. Então, do nosso ponto de vista, um produto de sucesso é aquele produto que gera dinheiro, coloca dinheiro dentro de casa. Um produto de sucesso é um produto que coloca dinheiro dentro de casa. E o que ele precisa ter para conseguir colocar dinheiro dentro de casa, de fato? Excelente pergunta. Quem dera se todas as pessoas que vêm para o digital fizessem essa pergunta logo quando elas decidem criar um produto. Para poder falar disso, acho que a gente tem que dar um passo para trás para poder exemplificar para a nossa audiência, para quem está escutando ou está assistindo a gente aqui pelo YouTube ou até pelo Spotify, né? Geralmente, quando as pessoas vão criar um produto, qual que é a primeira coisa que elas fazem? Bora vender? Bora vender. Como eu vou vender isso, né? Então, ela já entra ali pensando no método de vendas, que é algo também que é muito falado no nosso mercado digital, né? Então, as pessoas são muito bombardeadas com vários métodos de vendas. Então, é muito comum, né? Que quando a pessoa pensa em criar um produto, ou ela pensa, vou lançar alguma coisa. Cara, beleza, bora vender. Mas é um grande problema aí, né? Por quê? Porque todo produto, ele tem alguns elementos que orbitam esse produto, que são os responsáveis por construir o quê? Comunicação. Todo produto, para ser vendido, precisa primeiramente o quê? Ser comunicado. Então, quando você pensa em vender alguma coisa, necessariamente está embutido dentro desse pensamento a necessidade de fazer marketing. E marketing, o que é marketing, gente? Marketing é comunicação. Você precisa mostrar o seu produto para as pessoas. E você tem várias formas de fazer isso. Tem os meios tradicionais, offline, você tem os meios digitais, online. Mas tudo, inevitavelmente, passa por poder comunicar o seu produto para o mundo. Só que as pessoas, por uma questão muito forte que a gente vê, principalmente no digital, do imediatismo e das promessas, que foi até um tema que a gente falou bastante no nosso primeiro podcast, né? A promessa fácil de dígitos e de resultados extraordinários e estratosféricos, elas querem direto vender. Então, toda vez que alguém nos procura ou que chega através dos nossos canais querendo a nossa ajuda de alguma forma, as pessoas sempre falam que elas têm um excelente produto e que elas estão querendo vender esse produto. E elas se esquecem porque... na verdade é o seguinte, as pessoas nem se esquecem porque elas não sabem mesmo que existem elementos que orbitam o seu produto, que vão ser os responsáveis para poder construir uma comunicação poderosa que realmente permite com que você gere desejo por aquilo que você está oferecendo. A pessoa toma a decisão de comprar alguma coisa baseada, pautada no quê? No desejo. No desejo
No desejo do quê, gente? No desejo dos benefícios que aquele produto pode gerar na vida dela. Ou seja, vamos aprofundar um pouquinho mais, o produto nasce com um único objetivo. E esse, para mim, é o primeiro ponto e o ponto onde as pessoas erram muito feio, que é o quê? O problema. Ou seja, um produto ele é criado para resolver algum problema. Né? Então, quando você pensa, vou vender tal coisa, vou vender brigadeiro. Beleza, qual problema você resolve com vender um brigadeiro? Ou vou criar um curso de marketing digital. Ok. Qual problema você resolve ao criar esse produto nesse curso? Então, o primeiro ponto, né, que é principal aí, que a maioria, na verdade, quase todo mundo, né? A maioria das pessoas, quando vai criar um produto, elas não pensam. Que problema eu vou resolver? Aí elas já partem justamente para o método de vendas. Cara, eu quero lançar um curso, quero lançar tal coisa, vou vender. Qual método de vendas eu vou utilizar? Vai ser lançamento? Vai ser perpétuo? Vai ser insight sales? Vai ser... Mas ela não sabe nem que problema ela resolve, né? E é muito legal. E a gente já percebeu que existe um caminho que é muito comum. Gente, a gente está fazendo, né? A gente está trabalhando com a nossa audiência todos os dias. Todos os dias a gente está recebendo pessoas interessadas nos nossos produtos. Todos os dias a gente está abordando essas pessoas, conversando com essas pessoas. Todos os dias da semana a gente está fazendo reuniões de diagnóstico, reuniões de vendas para poder mostrar os nossos produtos e vender os nossos produtos. E a gente percebe que tem um padrão muito comum na forma com que as pessoas criam seus produtos, né? E geralmente ela se dá assim. Eu vou usar o flip chart ali um pouquinho para poder exemplificar. Pode abrir aí para mim, por favor. Geralmente... Pegou aí? Chegou o áudio? Chegou, pode ir. Geralmente, como é que acontece? Fulaninho tá aqui, a fulaninha tá aqui, ó. Beleza? Aí, ele tem a excelente ideia. Ele fala assim, vou criar um produto. Qual que é o primeiro pensamento dele? O primeiro pensamento dele é isso aqui, ó. Bora vender. E aí, o que ele faz? Ele começa a jornada dele. Só que, essa jornada, quando começa... pensando na venda em primeiro plano, ela geralmente é um caminho que ele é assim. E aqui no final existe uma bifurcação, que é ou a pessoa continua ou ela declina. Então aqui está o famoso bora vender. Aí sabe o que ela faz? Primeiro, ela não tem clareza dos elementos. Aí o que ela faz? Ela atrai as pessoas erradas. Gente, minha letra é só eu e Deus entendo. Depois de 5 minutos é só Deus também. Eu não consigo entender mais, não. Então pega no áudio. Se atente ao raciocínio. Então, quando ela começa nesse caminho, primeira coisa, por não ter clareza, ela termina atraindo as pessoas erradas. Aí o que acontece? Nesse vai e volta que ela tem baixo ou nenhum engajamento. Mas ela continua nessa espiral. Aí o que acontece? Cada ação de venda é o quê? É um ato de fé. Literalmente um ato de fé. É um marketing de esperança. Deus vai me ajudar e vai dar certo. Porque eu sou bom, eu tenho conhecimento, meu produto é bom, meu produto é maravilhoso. Então não tem porquê eu não ter sucesso se as pessoas não gostarem. Então cada ação de venda é um ato de fé. A pessoa não sabe nem o que ela está fazendo e nem muitas vezes porque ela está usando aquela ação de venda. Porque ela viu alguém falando, porque alguém falou que isso aqui gera 6 em 7, 7 em 7, 6 em 30, 30 em 3, sei lá, qualquer coisa. Então ela cai para dentro aqui, bora vender e começa toda uma jornada de altos e baixos. Às vezes chega até ter algum resultado. Estaciona num platô ou realmente só prejuízo. Só ladeira abaixo. E aqui ela fica o quê? Anos batendo cabeça na tentativa e erro. Até que, uma hora, ela talvez encontre o seu caminho e continue nessa jornada, ou, como a grande maioria esmagadora que a gente conhece, na prática, e que a gente já teve a oportunidade de ver, pessoas sensacionais, produtos sensacionais, morrem pelo meio do caminho, porque as pessoas desistem. E, gente, aqui eu tô falando anos, porque
O negócio para poder funcionar, às vezes ele precisa de anos. Para você poder pelo menos chegar aqui no break-even, dependendo da natureza do seu negócio. Para você poder ter pelo menos uma perspectiva de crescimento daquilo no longo prazo. Mas tem muita gente que desiste aqui com meses, pouco tempo. Por quê? Veio atraído por uma falsa promessa de resultado rápido ou de que tudo ia ser muito fácil, muito simples. E não é assim que as coisas acontecem na prática, né? Não é assim que as coisas acontecem. Pelo menos não é assim que a gente faz as coisas dentro da mão na massa com a aplicação da nossa metodologia, que são os 10 elementos, né? Então, no nosso ponto de vista, né, a primeira coisa que você tem que se preocupar é a fatídica pergunta que a gente faz para toda pessoa que vem para poder fazer um trabalho com a gente, seja um aluno dos nossos programas, seja um cliente de prestação de serviço, seja uma coprodução de lançamento de expert. Primeira coisa, a gente deixa a pessoa falar até. A pessoa fala lá 1 milhão, que o meu produto é bom, que eu sou foda, que tudo é bom pra caramba, que eu tenho experiência X. Aí você faz uma simples pergunta, uma simples, a primeira, que é essa aqui, ó. Qual problema o seu produto resolve? Aí embananou. Qual problema o seu produto resolve no mundo, meu filho, minha filha? Qual? E aí E aí o que acontece? As pessoas Galera não trava. sabem responder. As pessoas travam. Fala Literalmente. mil Ou então coisas. elas respondem uma coisa que não tem nada a ver, que não é de fato um problema, ou elas respondem a solução também, que é muito comum, né? Então, de fato, é algo que é muito confuso para as pessoas. Não é claro para as pessoas essa questão do problema, né? É, exatamente, não é. Então, cara, quando você perguntar que problema seu produto resolve... E, gente, ó, só para alinhar, tá? Produto aqui eu tô falando pode ser prestação de serviço, tá? Só para poder simplificar e a gente falar uma coisa só. Quando eu falo produto aqui, pode ser, cara, É o que vai ser produto entregue na físico, ponta, é né? aquilo que vai ser entregue na ponta. É o objeto final, é o veículo que você vai estar entregando para a pessoa atingir o objetivo dela. Beleza? Ou seja, a sua promessa, a promessa do seu produto. Então, qual o problema que seu produto resolve no mundo? As pessoas travam. A maioria não tem clareza. Se eu não tenho clareza a respeito do problema que eu resolvo, como que eu vou ter sucesso com o meu produto? E às vezes eu tenho até um produto realmente bom, um produto que consegue entregar resultado. E aí eu trago um outro tema aqui para vocês, uma outra questão. Um produto de sucesso é um produto que vende ou é um produto que entrega resultado? O que vocês acham? Um produto de sucesso é um produto que vende muito ou é um produto que entrega resultado? Na Que minha visão, cumpre com aquilo que prometeu? na minha visão, acho que são as duas coisas. As duas Ele coisas tem têm que não andar só que juntas, vender. né? Na verdade, assim, ó, se você tem um produto bom que vende bem, legal, você vai conseguir vender. Só que você não vai conseguir vender mais vezes, ou talvez você não consiga até se sustentar no mercado, né? Aí a gente entra num outro ponto com perfis, né, de pessoas. Que a gente tem os compradores, a gente tem os consumidores e a gente tem os clientes. Exatamente. Se você está preocupado em ter apenas compradores, então você pode ter um produto que vende e que não entrega. Beleza, você vai conseguir vender. E desde que você tenha o quê? Um mercado endereçável muito grande. Muito grande. Porque se o for seu um mercado endereçável for pequeno, vai dar problema, a né? chance de você É, morrer você vai ser queimado, né? No e mercado. ser queimado rápido é muito alta também. Exato. Então, a gente tem esses perfis. Então, uma pessoa que está preocupada em só vender, mas não está preocupada em entregar, ela muito provavelmente vai conquistar compradores. E se você tem uma preocupação tanto em vender quanto em entregar, você de fato vai conseguir clientes, ou seja, pessoas que compram de você várias vezes, pessoas que indicam o seu produto, e aí você tem muito mais escala e durabilidade no mercado, né? Exatamente. Até porque, vamos pôr mais lenha nessa fogueira aqui. A gente tá falando de produto de sucesso aqui hoje, é o tema desse podcast principal, né? E eu pretendo aqui, com o tempo que eu tenho, tentar entregar para vocês o máximo de detalhe para que vocês consigam ter uma visão diferente sobre os produtos de vocês. Tenha você já produto, ou você que está querendo entrar para o digital, ou que está querendo criar até um produto aí no seu negócio físico, não importa a natureza do seu negócio. Produto é produto, tá? Você pode ter um produto ruim e vender muito, porque as pessoas compram os melhores produtos? Não. O que os estudos já nos comprovaram em todos esses anos, principalmente no mercado digital, na venda em escala, na venda em volume? As pessoas compram os melhores produtos? Não. O que as pessoas compram? Aquilo que elas conseguem entender. É isso que as pessoas compram. Então, se elas não tiverem clareza do que está sendo entregue, se elas não conseguirem entender o que está sendo entregue, você pode ter um puta produto, você pode ter um produto que entrega muito, mas se ela não conseguir entender aquilo, se você não conseguir comunicar aquilo para ela, muito provavelmente ela não vai comprar. Não vai comprar. E se as pessoas comprassem só os melhores produtos, a gente não via aqui, ó, no vale do declínio e do fracasso, tantas pessoas boas, tanto produto bom ficando pelo meio do caminho. Por que isso acontece? Porque as pessoas não compram os melhores produtos. Então,
vamos introduzir mais um conceito aqui. Produto de sucesso. Aí, sucesso pode ter a interpretação dependendo de cada pessoa que está escutando isso aqui, mas vamos trazer para a realidade desse podcast, daquilo que a gente está falando aqui. Produto de sucesso é um produto que vende. E um produto poderoso é um produto que vende, que entrega aquilo que prometeu. Beleza? Beleza. Show de bola? Show de Tamo bola. alinhado, galera? Então vamos seguir aqui. Então, que problema o seu produto resolve? Beleza. A grande maioria das pessoas não tem clareza sobre isso. E as que têm clareza, elas têm clareza num nível muito superficial. Raso, né? Raso. Isso é- Por quê? Por que elas têm essa clareza superficial sobre o problema? Não, mas eu sei que problema o meu produto resolve. E geralmente, qual problema é esse? É o problema externo. É o problema externo. Por quê? Porque todo problema... Você que está aqui comigo no YouTube ou no Spotify, se você não sabe a respeito disso, eu recomendo que você anote. Todo problema tem 3 níveis. 3 níveis. Que são o problema externo, o problema interno e o problema filosófico. Domine os 3 níveis de problema e você estará à frente de mais de 90% das pessoas que tentam criar produtos hoje em dia, principalmente infoprodutos, principalmente produtos para esse mercado digital de lançamentos, de perpétuos, de cursos, de mentorias, de treinamentos online, de imersões presenciais. Essa é a realidade que a gente vê na prática todos os dias dentro da Mão na Massa, com dezenas de alunos, com dezenas de clientes e com centenas de clientes e alunos que passaram nesses 6 anos aí que a gente está fazendo de mercado agora em 2023. Então, um problema, ele tem 3 níveis. E a maioria das pessoas para aqui, ó, no problema externo. Só que tem um grande segredo em cima de conhecer os problemas, que é as pessoas não compram, elas não compram produtos para poder resolver problema externo. Elas compram produto para quê? Resolver o problema Interno. interno, Vamos dar um exemplo interessante? que é intensificado pelo problema filosófico. E a gente vai explicar. Pode falar, Caion. Eu acho que tem um exemplo interessante, até que pode ser o caso de quem está assistindo a gente aqui agora. Afinal de contas, esse aqui é um podcast em que a gente está tratando também de marketing digital. As pessoas querem vender através do digital, especialmente infoprodutos, né? E olha só que legal. O que seria um problema externo, interno e filosófico de uma pessoa que está ou começando agora ou que está travada no digital? O problema externo seria não ter ali a profundidade necessária, até no entendimento do seu próprio produto, do seu próprio mercado, para poder ter uma narrativa poderosa, uma comunicação poderosa. Mas isso é um problema externo. É não ter esse conhecimento, é ficar procurando vários métodos de venda e não parar em um só, não ter profundidade. E o problema interno é a frustração por não estar conseguindo vender ou por não estar tendo o resultado que gostaria. E aí entra o filosófico, que é por que essa pessoa que é tão pior, tem um produto tão pior do que o meu, com a ideia ruim, uma ideia bosta, vende muito mais do que eu, tá estourando de vender e eu não consigo. Exatamente. Exemplo perfeito. Então, quando você começa a dominar o seu elemento, os elementos do seu produto, pelo primeiro elemento são 10, tá, galera? No nosso ponto de vista, na nossa forma de entender, de fazer produto. Há mais de anos criando produtos, vários produtos por ano, né? E vários produtos por mês, principalmente com os nossos alunos do programa de aceleração. Quando você passa a ter a clareza sobre esses 3 níveis, você já se larga na frente da grande maioria das pessoas, né? E o exemplo que o Kai deu foi sensacional. Então, primeira coisa que você tem que fazer para poder criar um produto de sucesso, e olha só, o exemplo é tão bom, porque a dualidade, as forças das dualidades humanas que vão ficar brigando na cabeça dessa pessoa porque uns conseguem e eu não. Por que pessoas que têm produtos piores que o meu conseguem vender e eu não consigo vender? E aí eu trago para você de novo. Um produto de sucesso é um produto que entrega ou um produto que vende? Do nosso ponto de vista aqui de sucesso, é um produto que vende muito. Agora, as questões de entrega você vai tratar você vai endereçar de outra forma. Por quê? Aí tem a ver com integridade,
honestidade, tem a ver com caráter, tem a ver com os valores e princípios da pessoa que está vendendo. Esse é assunto para um outro podcast também. Aqui hoje a gente vai estar falando muito de questões técnicas. Por que alguns produtos vendem muito e por que alguns produtos vendem pouco ou não vendem nada, mesmo sendo bons produtos. Beleza? Então a primeira coisa que você tem que fazer é entender de forma muito profunda quais são os 3 níveis de problema que o seu produto endereça. E a partir do momento que você domina isso, gente, fazer um paralelo aqui com um autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek. Quando você entende os 3 níveis de problema, você termina conseguindo comunicar com... Não sei se quem aqui já ouviu falar do Círculo Dourado, do Simon Sinek, que ele apresenta no livro Comece pelo Porquê, livro sensacional. Todo mundo que trabalha com vendas, com criação de negócio, de produto, tinha que ler esse livro. Ele divide as empresas que prosperam durante anos e deixam legados no mundo. Ele fala que elas têm uma forma de comunicar seus produtos muito particular. A maioria das pessoas comunica seus produtos de fora desse círculo aqui para dentro. E o que significam cada esfera desse círculo aqui, que parece uma cebola cortada ao meio? Aqui está o porquê. Por que você faz o que você faz? Por que você vende o que você vende? Por que você decidiu criar esse produto? Beleza. E como você vai fazer isso? E no final das contas, o que é esse produto? A maioria das pessoas que vende, elas comunicam de fora para dentro. Começando pelo quê? E o que está muito no nível superficial. Que está ligado ao quê? As características desse produto. Características, funcionalidades, pronto, acaba aqui. A maioria das pessoas para aqui. Alguns conseguem avançar mais e explicar como que elas conseguem entregar o que elas estão oferecendo através dessas funcionalidades. E pouquíssimos conseguem chegar do porquê elas criaram um produto ou um negócio para poder resolver determinado problema no mundo. Isso aqui está muito com a questão da filosofia de quem criou o produto, com o propósito da empresa, o propósito do negócio é o propósito do próprio produto em si, porque um produto nasce com um único objetivo, que é resolver um problema no mundo. As empresas que se destacam das demais, elas têm a característica que Simon Sinek identificou isso depois de anos no campo de batalha, conversando e fazendo pesquisa dentro dessas empresas, que grandes empresas como, por exemplo, Apple, elas fazem a comunicação inversa. Elas estão o tempo inteiro comunicando os seus produtos partindo do princípio, do porquê. Do porquê elas fazem o que elas fazem. Depois explicando como elas fazem o que elas fazem e depois o que elas entregam para o mundo para poder concretizar esse porquê. Então, quando você entende isso e você pega os 3 níveis de problema, você consegue fazer um mapeamento direto para isso daqui, ó. Então, se eu fosse distribuir os 3 níveis de problema dentro dessa cebola aqui, fazer um paralelo com o círculo dourado, o porquê representaria o quê? O problema filosófico. O como representaria o problema interno. E o que representaria o problema externo. A partir do momento que você consegue dominar os 3 níveis de problema e usar a narrativa do problema filosófico para poder justificar para o interno que esse produto consegue resolver todos os dilemas e questões que ele vive, esse problema aqui externo, ele se torna o menos relevante na sua comunicação. O menos, porque ele tem a ver só com características e funcionalidades. Ponto. O que importa é o interno e o filosófico, para você poder ter uma comunicação muito mais poderosa. Você vai deixar de falar isso aqui? Não, porque no final das contas a pessoa precisa saber o que ela está levando para casa, o que ela está pondo no bolso, é um pincel. Beleza? Só que esse pincel foi comprado para poder resolver um problema interno e eliminar, acabar de vez com um problema filosófico, que é um duelo mental. É um debate mental, um debate interno que, na maioria das vezes, as pessoas nem compartilham com outras pessoas. Então, assim como Simon Sinek fala, comece pelo porquê, e a minha dica para você é,
comece a desenvolver o seu produto não pelo método de vendas. Não entendendo se você vai fazer lançamento, perpétuo, inside sales, porta a porta, qualquer técnica de venda que tem no mercado. Até porque a gente sabe, como a gente falou no primeiro podcast, que todas elas funcionam. Cara, comece o desenrolar do novelo do seu produto pelo problema. Faça um mergulho profundo nos 3 níveis do problema, para você poder ter clareza de como é que você vai comunicar isso. Porque se você dominar isso, você já está um passo à frente para poder ter um produto de sucesso. Beleza? E para falar, né, de elementos, Gustavo, você falou aí que você tem vários elementos, né? A gente tem um produto que ele é o centro, ele está no meio, e aí você tem 10 elementos orbitando esse produto. Onde método de vendas é um deles. Aqui. E geralmente, dentro da nossa metodologia, ele é o último. Vou pegar qualquer um aqui, tá? É o método de vendas. Mas o primeiro, que a gente não abre mão de todo o trabalho que a gente conhece. Gente, a gente tem números de verdade, que eu conheço poucas pessoas no mercado que tem. A gente tem produtos validados de primeira, de pessoas que nunca lançaram na vida, que nunca venderam nada. A gente tem números altíssimos. Por quê? Porque a gente não abre mão de executar o desenvolvimento de todo produto seguindo um caminho, um método, onde o problema é o primeiro a ser desenvolvido. Ou seja, né, a gente não abre mão de fazer a concepção desse produto da forma certa. E aí, o que acontece no digital? As pessoas não fazem isso da forma certa, elas vão direto no método de vendas, igual o Gustavo falou, elas vão ficar ali naquela tentativa e erro, vai dar errado, e aí elas vão desistir e elas vão falar, esse método de vendas não funciona. Lançamento não funciona, perpétuo não funciona, não sei o que não funciona. Mas, na verdade, é porque ela não tem os elementos corretos para fazer a comunicação desse produto de uma forma que ela, de fato, consiga vender esse produto, né, de fato, para fazer essa escala. E faz todo Exatamente. sentido, né? Porque as pessoas compram para resolver o problema interno, então elas precisam ver claramente qual que é o benefício daquilo que elas estão recebendo. Inclusive, aqui a gente consegue entrar num tema muito interessante, que é a jornada de compra da pessoa, né? Porque um produto de sucesso é um produto que tem uma narrativa poderosa. Sim. E para você conseguir desenvolver uma narrativa poderosa, você precisa conduzir a pessoa, o seu espectador, o público que está te assistindo, por uma determinada escala. E aí a gente entra Na escala de consciência de Eugene Schwartz, um dos maiores, no meu ponto de vista, copywriters que já pisou nesse planeta aqui. E é legal você estar trazendo esse ponto aí, né? Porque se você for parar para pensar, tudo que é desenvolvido de comunicação, tem a pessoa clareza ou não sobre isso, ele é construído em cima dessa escala. Porque isso é meio que até fisiologia. É até a forma com que as pessoas recebem e processam informação, né? É muito lógico, né? Quando você tem o conhecimento da escala e quando você tem um contato com a escala, aí sim você percebe que é óbvio, né? Eugene deu luz a isso naquele livro Breakthrough Advertising, de 1961, se eu não me engano. Um excelente livro para quem quer aprimorar aí seus skills, seus conhecimentos em copy. Cara, vai beber na fonte dos grandes copywriters da história. A verdade está lá fora, já diria Arquivo X, né? Está lá nesses livros, né? Eternizado todo um conhecimento de anos de sucesso em publicidade e marketing disponível para você, né? E aí você falou da escala de consciência. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Ou... Você pode ficar à vontade para encarnar o professor barra sábio ali, que a gente sabe que você está querendo. Corre pro Flip Chart. Beleza. Então vamos lá. Depois eu quero trazer para vocês depois falei que iam ter algumas polêmicas aqui, né? Mas são pontos de vista sobre negócios. A questão do que é mais importante dentro de um negócio, se é cliente ou se é produto. Guarda essa aí, tá? Escala de consciência de Eugene Schwartz. Eu nem sei se isso foi criado ou se isso foi canalizado por Eugene, cara, porque isso aqui é de um nível de sofisticação. É tão simples, né? E o simples é o auge da sofisticação.
É tão simples isso daqui, depois que você tem conhecimento, você fala, meu Deus do céu, tudo faz sentido. Todo tipo de comunicação de funil, de AIDA, de tudo que você já viu, de repente faz um sentido absurdo. Porque isso aqui passa a ser o seu guia a partir do momento que você conhece. Então, a escala de consciência. Escala de consciência. Eugene definiu uma escala em 5 níveis, que é inconsciente de problema, é a pessoa que está lá à toa na vida, vendo a banda passar. Ela tem um problema, só que ela não sabe da existência. Esse problema não tem um nome. Ela muitas vezes sofre as consequências e as dores de viver esse problema, só que esse problema ainda não foi nomeado para ela. Ninguém chegou para ela e falou, tá vendo tudo isso que está acontecendo na sua vida? Ou em uma determinada área? Isso é por causa de X. Putz, problema está estabelecido. A partir do momento que a pessoa toma consciência do problema, ela passa de uma forma muito óbvia na escala, ela evolui na escala de consciência para consciente do problema. E uma vez, meu amigo, que você tem consciência de um problema e alguém coloca algum sal nessa ferida e começa a cutucar, parece que essa dor intensifica. Logo, quando você tem consciência de um problema, o que você passa a querer? Se esse problema está doendo, se o problema está doendo, uma solução. Você passa a querer buscar uma solução para esse problema. Então você avança na escala para consciente de solução. Por quê? Você vai buscar por formas, meios, métodos, soluções para poder resolver esse problema. E aí você começa uma jornada de pesquisar e de estar aberto a escutar possíveis soluções para aquele problema que você está vivendo. Beleza? E a partir do momento que você começa a perceber que existe saída, que tem uma forma de resolver aquilo, você começa a ter contato com produtos que entregam a solução para o seu problema. E aí você passa a se tornar consciente do problema. Produto. Consciente do produto. Desculpa, gente. Obrigado, Nath. Consciente do produto. Agora eu sei que eu tenho uma dor, sei que tem como resolver, existem vários métodos, várias formas, e sei que tem vários produtos que entregam essa solução, que endereçam essa solução para esse problema. E aí, a partir do momento que a pessoa tem consciência de produto para poder resolver, ela está pronta para poder receber uma oferta e tomar a melhor decisão. E aí, a partir do momento que ela compra, ela vai para o último nível da escala, que é o super consciente. E aqui são quem? São seus clientes. Que é muito mais fácil vender para quem já é cliente do que para quem não é cliente. A primeira venda, ela é a mais difícil. As vendas posteriores, se você tem um bom produto, se você tem uma entrega íntegra com aquilo que você prometeu, a chance de você vender mais vezes para a mesma pessoa aumenta muito. Principalmente se você tem mais produtos dentro da sua esteira ou dentro da sua escada de valor. Beleza? Existe uma diferença, depois a gente traz essa conceituação aqui também. Mas isso aqui, para mim, é a raiz de toda a comunicação que você vai construir para poder comunicar os elementos. Lembra que eu falei que tem 10 elementos na escala de consciência? A partir do momento que você faz um trabalho de mergulho profundo, por quê? Porque os detalhes importam e eles importam muito. A partir do momento que você tem os elementos na mão, é como se você se tornasse um alquimista, uma pessoa com conhecimento profundo para poder combinar esses elementos de uma forma que você consiga fazer a progressão do seu público, da sua audiência, da sua persona, por essa escala de consciência de uma forma muito mais acelerada. E aí você vai ver que dentro de uma construção de comunicação para poder se vender um produto, você vai pegar desses 10 elementos, onde o método de venda é um deles, e todo método de vendas é um projeto de copy. E aí depois a gente vai falar de métodos verticais e métodos horizontais. Você vai pegar esses elementos e você vai distribuir por toda a escala de comunicação. Falando em termos práticos, né? Como que a gente poderia dar vida para isso? Cara, isso aqui poderia ser anúncios de topo de funil.
Batendo nas dores, né, nos desejos dessa pessoa. Exatamente. Mas principalmente nas dores ali, para Principalmente. colocar o dedo na ferida e a pessoa enxergar que existe um problema. Muitas vezes, igual você está falando, né, ela tá ali passeando na vida, existe um problema, mas talvez aquilo ainda não tá doendo muito. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o dedo na ferida e mostrar que existe um problema para que ela mude o nível de consciência. Para que ela mude o nível de para se tornar consciência. uma pessoa consciente do problema. E para que você tenha um controle dessa mudança de nível. O mais importante, você que está aqui com a gente, mais importante do que conhecer a escala e saber esses nomezinhos bonitinhos, para você poder falar isso talvez num podcast e as pessoas baterem palma para você, é você saber como é que você controla a escala. Como você controla. E aqui tem um negócio que é muito importante. A partir do momento que você domina isso e domina os elementos, porque os elementos eles vão o quê? Alimentar as etapas da escala para você ter poder na comunicação e conseguir acelerar o avanço da sua persona dentro da sua jornada de compra, da jornada de compra do seu produto. Tem muitos mercados que a gente fala, é um termo que estão muito sofisticados. Já tem muita concorrência, tem muitos produtos e muitas promessas em níveis muito específicos para poder resolver um problema que já é um consciente coletivo. Ou seja, mercado de emagrecimento. Vamos pegar aqui um exemplo, que é um mercado que a gente conhece bem. Mercado, se você for pegar o mercado público de emagrecimento, dificilmente você vai achar alguém aqui atrás na escala inconsciente de problema. Vamos falar de mulher. Qual mulher em sua sã consciência nunca fez alguma tentativa de emagrecimento na sua jornada de vida? Talvez pouquíssimas. Só as que têm um metabolismo extremamente acelerado e não engordam, nem por reza. Isso aí. Então, beleza. Mas buscar emagrecer e buscar fazer uma dieta, fazer um procedimento estético, tomar uma pílula, um chá milagroso. Quantas mulheres não já fizeram já tentaram todas essas alternativas? Muitas. Muitas. Então a gente pode falar que o mercado, a gente pode usar a régua tanto para o mercado quanto para um segmento específico de mercado, beleza? É um mercado super sofisticado, as pessoas já têm muito consciente de produto. Então a maioria das pessoas que está julgando esse jogo aqui está com as suas narrativas muito focada em consciência o quê? De problema. Mostrar o quanto o produto delas pode resolver aquele problema de uma forma definitiva. Ou seja, o quanto ele é melhor do que os outros produtos disponíveis no mercado. Então aqui você tem uma guerra de sofisticação muito grande. Mas, meu caro colega e minha cara coleguinha, quando você entende isso aqui, nada te impede, mesmo num mercado super, ultra sofisticado, de criar uma nova linha de consciência para um novo problema que talvez ela nem conheça, nem tenha percebido. E aqui, quando você domina os 10 elementos e você domina a construção de comunicação obedecendo a escala de consciência de Eugene Schwartz e você consegue plantar um novo problema na cabeça de um mercado, na cabeça da sua persona, você tem algo muito poderoso. Porque quando ela chegar na consciência de produto, o seu produto se torna incomparável com todos os outros de mercado. E aqui vão surgir elementos como mecanismo único, tem várias formas de você colocar sal e melhorar essa percepção. Mas o que você vai ter que é algo único. Seu produto se torna incomparável. Porque ele está resolvendo e adereçando um problema novo que até então as pessoas não estavam nem conscientes. Que estava rondando, que estava à espreita. E esse é o poder quando você domina a linha de consciência junto aos elementos de um produto de sucesso. Mas comece sempre pelo problema. Então você ainda está aqui, ó. Você começa trazendo a pessoa daqui para cá, sempre caminhando com ela da esquerda para a direita. Beleza? Beleza. Naturalmente, eu acho que surge uma pergunta aqui. Diga. Quantos por cento do mercado endereçável, em termos gerais, fica em cada etapa dessas? Pô, top, velho. Pergunta top. Então vamos lá. Vamos trazer um outro nome aqui de um cara muito foda, que é Chet Holmes. Que esse cara foi um dos maiores executivos de marketing e vendas dos Estados Unidos. E lá em 2008, 2007, ele criou uma teoria que depois ele validou com mais de 60 empresas da Fortune 500. E esse cara chegou a dirigir 9 das empresas bilionárias da lista da Forbes. Ou seja, nós não estamos falando de alguém que fumou a maconha e criou uma teoria muito louca, não. Nós estamos falando de um cara muito foda que viveu no campo de batalha e entendeu o seguinte:
Essa teoria não é uma teoria tão antiga assim, não. Ela surgiu lá em 2007, 2008. 2007. 2007. Isso. A Nath está confirmando ali para mim. Que é a pirâmide de Chet Holmes. E vocês vão ver como que, gente... Não é esquema, hein? Quanto mais você conhece sobre aquilo que altera o que você faz, melhor você fica naquilo que você faz. Por isso que a gente sempre vai bater na tecla aqui. Os detalhes importam. Importam muito. Então, Chet Holmes chegou à seguinte conclusão, depois de trabalhar com todas essas empresas. Ele chegou num desenho, onde ele percebeu o seguinte, vamos falar do seu produto aí agora, do seu produto. Isso vale para qualquer produto no mercado, beleza? 3% das pessoas estão prontas para comprar o seu produto agora. Nesse momento. Se você colocar, encher um estádio, pega aí o Maracanã, todo mundo deve conhecer, enche ele de pessoas, chegar lá no meio do palco e falar só sobre o seu produto, é lógico, com um pitch minimamente decente, respeitando as características cavabenísticas de um pitch, nós vamos falar disso aqui também, né, de como você constrói um pitch que não é só característica de produto, né? Vamos falar de coisas também que são altamente relevantes no momento de ofertar o seu produto para sua audiência. E falar do seu produto, a probabilidade é que 97 a 90% das pessoas levantem e vão embora, dependendo do seu pitch, mas 3% vão ficar. Por quê? 3% são as pessoas que estão prontas para comprar de você agora. Estão prontas para comprar do seu produto agora. Por quê? Por que elas estão prontas para comprar do seu produto agora? Porque elas já têm consciência de produto. Porque elas já têm consciência de produto. Porque na jornada de solução, para resolver o problema delas, elas já estão pesquisando por soluções e já estão, muitas vezes, comparando, fazendo benchmark de um produto com o outro. Então essas pessoas estão prontas para poder escutar o que você tem para falar e prontas para tomar a decisão de compra naquele momento. Então 3% estão conscientes de produto. Esses são os low-hanging fruits. Os famosos low-hanging fruits, que muito se fala no marketing digital, que são o quê? As maçãzinhas que estão abaixo da árvore, de pegar, fáceis né? de você pegar. Com um simples esticar de braço, você está colhendo os frutos, beleza? E os demais? Como que Chet Holmes entendeu o mercado, né? O mercado de vendas, o mercado de produtos? 7% das pessoas estão prontas para poder cogitar a possibilidade de comprar o seu produto. Ou seja, elas estão abertas para poder te escutar um pouco mais. E aqui a gente tem o seguinte, consciência de solução. Olha como que essas coisas estão intimamente ligadas, pessoas separadas aqui por eras de distância, mas com um conhecimento de comportamento de compra muito alinhados, mas falados de uma forma diferente. E talvez, se a gente for olhar, com certeza, Chet Holmes deve ter bebido da água de Eugene Schwartz. Show de bola. Então, olha só, galera, falando disso, né? Você tem, sem muito esforço, com uma narrativa muito direta, só falando sobre, só ofertando produto, você tem aqui uma probabilidade de 10% de toda a audiência do seu mercado preparada para poder ouvir você falar do seu produto. Uns 3% vão comprar e 7% me convença. Estou pesquisando outras soluções. Me convença como que a sua solução pode me ajudar, para depois me mostrar como que o seu produto se diferencia dos outros para entregar de forma definitiva a solução para o meu problema. Vocês estão percebendo que tudo volta no problema? Tudo volta e você insiste em só ficar falando do seu produto e do método de vendas. E o resto da base da pirâmide? Como é que ele está dividido aqui? Assim, ó. Está dividido em mais 3 seções, igualmente distribuídas, com 30%, 30%, 30%. Onde esses 30% aqui, eles não têm interesse em ouvir sobre o seu produto agora. Eles não têm interesse em ouvir do seu produto agora. Os próximos 30% aqui, eles acreditam não ter interesse no seu produto. Você sabe por quê? Porque aqui, ó, tem um negocinho chamado objeções
comia na cabeça dessa galera aqui, impedindo ela de avançar na escala de consciência. Ok? Beleza? E aqui? E os de baixo? Os de baixo têm convicção e certeza de que não tem interesse pelo seu produto. Convicção e certeza que não tem interesse pelo seu produto. E é aqui, nessa camada aqui, ó, de baixo desses 30%, que a gente tem os outros níveis de consciência da escala de Eugene Schurtz trabalhando. Que são inconsciente de... Talvez algumas dessas pessoas estejam inconscientes de problema e outras apenas consciente de problema. Mas sabe o que está acontecendo? Não está doendo o suficiente para poder avançar, tomar uma decisão. Não está doendo o suficiente para poder querer resolver, para migrar dos 90% para os 10%, que são clientes em potencial. Então vocês estão vendo o tamanho da oportunidade, do tanto de dinheiro que fica na mesa? Quando você não ajusta a sua comunicação, obedecendo 5 níveis de consciência. E quando eu falo 5 níveis de consciência, isso se aplica na produção de conteúdo, na produção de um script de reunião de vendas, na produção dos scripts de um lançamento interno, CPL 1, CPL 2, CPL 3, no roteiro de um lançamento semente, numa página de vendas, numa página de captura. Tudo isso se reflete na construção de ativos que talvez você que está no digital já está acostumado a fazer. Mas você domina isso aqui? Você entende como que as pessoas se comportam? Olha o tanto, olha o mercado, o tamanho do mercado que você deixa de fora por não saber trabalhar os elementos de um produto de sucesso em vendas com a escala de consciência de Eugene Schurtz, respeitando o comportamento do mercado baseado na pirâmide Chet Holmes, entendendo que empresas que sobrevivem no longo tempo, elas têm uma forma diferente de comunicar os seus produtos, que é de dentro para fora, começando pelo porquê, passando pelo como, chegando até no final das contas até o quê, que é o produto que a pessoa leva. Então, quando a gente está falando de produto, você está entendendo que produto é um conceito de algo para poder entregar, é um veículo para poder entregar valor para alguém, mas não é isso que importa também no final das contas? No final das contas, o que importa é como que você resolve o meu problema e que benefício você me entrega, né? Trazendo para mais um desenho aqui que eu gosto muito e uso muito, principalmente nas minhas aulas, que é, seu cliente ele está no ponto A. Ele está literalmente sentado, o ponto A é o quê? É o problema. O seu cliente em potencial, a sua persona, a sua audiência, ela está no ponto A. Sentada no problema. E ela quer chegar onde? Ela quer chegar no ponto B. Que é o quê? Cara, o destino. É uma vida melhor. É uma vida com benefícios. Eu costumo falar aqui que o ponto B é B de benefício. E não é seu produto. A pessoa não está olhando para o seu produto. A pessoa é egoísta. Ela está preocupada só com o umbigo dela. E ela está nessa jornada aqui. Ó. O seu produto é o veículo que vai conduzir ela pelo caminho. E em um primeiro momento, não importa se é uma Ferrari, se é um Fusca, se é uma Kombi, ela não está ligando, porque ela está ainda no nível de inconsciência de problema ou consciência de problema, querendo solução. Então ela nem sabe se é um Fusca, uma Ferrari ou uma Kombi. Então tem um momento certo de você introduzir cada um dos elementos de acordo com as etapas da jornada. E você pode colocar aqui também, fazer um paralelo da escala de consciência. Então a pessoa está no ponto A olhando para o ponto B, ela quer chegar aqui. Só que ela não sabe como, porque se ela soubesse, ela não precisava do seu produto para poder chegar até o ponto B. Então ela está sentada no problema, você precisa conscientizá-la do problema, você precisa agitar essa dor, fazer isso doer. Trabalhar também a ganância, na formato de ambição, de fazer com que ela queira mais, que ela queira realizar sonhos, conquistar desejos, mas tudo sempre resolvendo um problema. Então as coisas estão intimamente ligados, e é isso que a gente fala de fazer uma revolução no seu negócio, que é o quê? Fazer o básico bem feito, se apaixonar pelo processo. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui são processos de construção, de comunicação, de marketing, para poder vender em escala, para poder vender em massa. Se você não se atenta aos detalhes, a venda no digital, através dos métodos de vendas mais convencionais, lançamentos, perpétuos, é uma venda em massa. Você está falando para uma multidão de pessoas ao mesmo tempo, onde você não está tendo feedback no olho a olho ali, você não está vendo como que a pessoa está se comportando, inclusive com a parte corporal, porque o corpo fala. Diferente de uma reunião de vendas no 1 a 1, onde você consegue adaptar o seu discurso de vendas, você consegue adaptar os elementos dentro da narrativa que você está construindo para vender, em tempo real, porque você está vendo como que a outra pessoa está recebendo, e você está tendo feedback instantâneo. No digital,
Na venda de massa, você não tem isso. Então, se você ignora os detalhes e não aprofunda nisso, não faz o básico... Gente, eu tô falando do básico. Isso aqui é o básico. Nós nem avançamos para nível de sofisticação. Isso aqui é básico. Se você não domina isso, dificilmente você vai ter um produto de sucesso em vendas. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai falhar miseravelmente no digital. Essa é a mensagem principal que a gente quer trazer com a Revolução dos Dígitos. Mostrar para vocês que o básico bem feito vai muito além do que vocês imaginam. É se atentar com critério aos níveis de detalhe para construir a comunicação que vai conduzir a sua persona do ponto A ao ponto B, onde você vai ser, no máximo, um guia e onde a sua persona é o protagonista e o seu produto é o veículo que vai fazer ela percorrer esse caminho. Perfeito. Se você está assistindo aqui a gente ou ouvindo aqui pelo Spotify e até agora não parou para compartilhar esse podcast com algum colega, algum amigo seu, esse é o momento de fazer isso. Olha o tanto de conteúdo que a gente está entregando aqui e justamente resolvendo um grande problema do digital, que é o excesso de informação. Existe aí uma infinidade de métodos de venda, de cada dia surge mais 10, se você balança qualquer árvore do digital aí, cai 10 métodos de vendas diferentes, e olha só o que está por trás de todos eles, não é mesmo? Quando a gente fala que todos funcionam, é porque de fato todos funcionam, desde que a gente respeite essa base aqui que o Gustavo acabou de trazer pra gente. Então, ó, você está assistindo aqui pelo YouTube, já deixa aqui um like nesse vídeo, deixa um comentário a respeito do que você está achando até agora, esse podcast aqui lotado de conteúdo, e aposto que você nunca viu nada igual, a gente levantando aqui no meio do papo para poder subir ali no flip chart e descer a lenha no conteúdo para vocês. E aí... Maravilha. E aí, agora eu queria trazer um pouquinho, voltando aqui para o tema em relação a como criar um produto digital de sucesso. Então, a gente trouxe, né, que o principal é a gente começar pelo problema. Então, você deu uma aprofundada boa ali, né, nos 3 níveis, na jornada de consciência, enfim. Então, a pessoa minimamente já consegue falar, já consegue, né, ter uma ideia de qual problema ela resolve, problema interno, externo, filosófico. E depois que ela tem clareza do problema, qual seria o próximo passo para que ela, de fato, consiga criar um produto digital de sucesso? Da forma com que a gente trabalha dentro do M10, da metodologia dos 10 elementos de um produto de sucesso em vendas, a próxima pergunta seria falar assim, uma vez que eu entendi qual que é o problema em todos os seus níveis, e que eu entendi da pessoa que está criando o produto, vamos chamar aqui de expert para poder simplificar, da pessoa que tem um conhecimento do produto, por que para ela é importante criar aquilo, que a gente entendeu também, porque aqui a gente está falando, galera, num nível muito superficial ainda. Porque se a gente for falar a nível profundo aqui, esse podcast não tem fim, né? Se você for pegar o módulo de problema lá do M10, tem muito mais coisa lá. Como, por exemplo, entender a causa raiz do problema. Tá, você decidiu combater esse problema, vamos mapear aqui o problema externo, interno, filosófico. Tá, mas o que causa isso? Então tem muito mais coisa dentro do problema, porque os detalhes importam. E a gente vê que cada vez que a gente aplica esse negócio, é muito poderoso. Qual seria a próxima pergunta? Seria você se perguntar o seguinte: beleza, quem são as pessoas que têm esse problema? E esse é um erro muito comum também que a gente vê, que é o quê? Pessoas já falando assim, cara, e eu já participei de reuniões com de outras, não vem ao caso, né? Onde para poder entender o meu produto, a pessoa começava perguntando quem era a persona. Mas quem é que é a sua persona? Cara, a persona reside dentro do problema. A persona mora no problema, porque é na vida real da pessoa que o problema se manifesta, que o problema se materializa. Então, persona é um nível secundário. A primeira coisa é entender o problema, porque uma vez que você tem clareza pelo problema, você vai ver que existe um grupo de pessoas passando por aquele problema. E aí, dentro desse universo, você pode decidir criar uma solução para esse problema, para abranger essa gama, esses espectros de persona, ou você pode pensar um segmento muito específico dentro desse grupo de pessoas com o qual você vai querer trabalhar. Porque, às vezes, dentro de um problema, vamos exemplificar, você pode ter médicos, dentistas, advogados, contadores, vivendo um determinado problema que é incomum a essas pessoas. Só que, dentro daquilo que você vai criar como solução, você tem mais habilidade para falar, por exemplo, para médicos. Porque você também é um médico, por exemplo. Aí vai fazer sentido você criar um produto que trata
outros tipos de persona com outras necessidades secundárias inerentes ao problema, oriundas do problema. E aí você cria um produto muito amplo que tenta resolver tudo e o que acontece? Não resolve nada. Aí fica só no problema externo, né? Só Algo no bem problema raso, externo. Exato. que não vai resolver. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando você faz isso, você comete o erro de ficar só no problema externo. E aí você não consegue entregar a solução, de fato, para sua persona. Então, uma vez que você entendeu e teve clareza sobre o problema, você vai se perguntar: quem são as pessoas que vivem esse problema na prática? Aí ali, meu amigo, vai se desdobrar de uma forma já muito natural. Por quê? O que é legal nos 10 elementos? Um elemento alimenta o outro. Uma vez que você definiu o problema, você já caminhou com a persona, só que você não sabe disso ainda. Aí na hora que você vai debruçar para trabalhar a sua persona, o seu público, você vai ver que já está muito mais fácil de chegar nas pessoas e tomar a decisão de com quem você quer trabalhar. Porque persona a gente escolhe. Persona a gente escolhe, não é escolhido. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que vêm, às vezes, movidas por uma necessidade financeira, de criar alguma coisa, e elas vêm querendo atender uma demanda que elas estão escutando no mercado. É a demanda que está chegando, É né? a demanda As pessoas que chegam para mim são essas. E a gente pergunta, tá, mas é essa pessoa que você quer, de fato, atender? É o problema dessa pessoa que você, de fato, quer resolver? E, às vezes, a pessoa fica, não, né? E olha só como que a questão de... Gente, por que a gente vai falar muito desses elementos, né, nesses podcasts? Porque eles são realmente a base de construir um produto com muita assertividade, já de cara, já de sair na frente da maioria e sair com alta probabilidade de vender muito mais rápido. Porque você vai estar embasado em dados e fatos sobre esse universo que o produto atende. O produto atende várias coisas, né, que a gente chama de elementos, né? E a gente faz uma pergunta quando a gente está trabalhando o problema, que é a seguinte: eu quero que você se faça aí também. Eu estou olhando aqui, nem sei se para a câmera, para onde que eu estava olhando pro flipchart ali. Quando você terminou de entender o problema, a gente faz uma pergunta para os nossos clientes, né? E a gente ensina os nossos alunos a fazerem, quando eles detalham um problema, que eu quero que você faça para você. Se o produto que você está trabalhando agora, o seu produto principal ou o seu único produto, se nos próximos 2 anos, 1 ano, não entrar nenhum real, você ainda assim consegue se ver por mais 1 ano, 2 anos trabalhando, resolvendo esse problema? O problema que você escolheu resolver, se o produto que você vai criar para isso, ou que você já criou, não monetizar tão rápido, em meses ou até mesmo em anos, você ainda consegue se ver falando ou com disposição para resolver esse mesmo problema? E aqui você costuma, se titubeou, meu amigo, você está criando um produto errado. Você vai criar um produto para resolver um problema que não é um problema que brilha o seu coração, que não tem sentido com propósito, com princípio, com finalidade. E vai chegar um tempo que vai ter produtos assim? Vai, mas isso é lá na frente. Mas para você poder começar um negócio, um produto de sucesso, isso tem que estar muito bem amarrado. Principalmente se é o seu primeiro produto, se é o seu primeiro passo, se você está começando do zero no digital. E aí vem a questão da persona, porque se você ainda tem um problema que, cara, eu tô resolvendo porque é a demanda que tá chegando, e ainda vai trabalhar com pessoas... Ou por causa de uma urgência financeira. Ou por causa de uma urgência financeira. Incêndio, né? Você vai trabalhar... Recentemente eu fiz uma reunião, acho que foi essa semana, com um prospect, que era nítido, que ele estava criando um problema para atender uma necessidade de mercado que ele estava vendo, um produto. Cara, mas que ele falou, tem que fazer o que tem que ser feito, né? Eu concordo, mas... Se não vender, você consegue ficar quanto tempo fazendo isso? Aí a pessoa titubeou. Não, mas não pode dar errado, não, tem que dar certo. Vai dar certo? Dificilmente não vai. É um projeto, por exemplo, não pegaria, porque não se sustenta. Né? Vai entrar naquele vale ali, atrai a pessoa errada, cara, baixa o engajamento, cada ação de venda é um ato de fé, porque tá tudo torto, não tem clareza, não tem princípio, não tem propósito, e o negócio dá muito mal mesmo. E aí, então, uma vez que você tem esse entendimento, você vai entender também quem é o público que você quer trabalhar, porque é muito importante você trabalhar com pessoas que você tem prazer. Todo cliente vai ser bonzinho, vai ser legal? Não. Mas se isso for a maioria, se os clientes mala forem a maioria, você não sustenta o seu negócio também. Se o assunto, né, se o problema ser resolvido ali é algo que você não tá afim de falar por aquele mesmo tempo. Então, isso reflete na entrega, isso reflete na sua energia, isso reflete nos resultados. Aí e você energia não vai ter... influencia no resultado. Exato. Porque nós somos energia, Exato. mergulhado de um universo que é pura energia. Então, a energia, ela comunica também, ela fala. Então, tudo isso influencia. Então, o segundo passo seria você decidir com quem são as pessoas que você quer
trabalhar para quem você vai resolver o problema. Você vai entregar a solução para poder resolver o problema. Esse seria o segundo passo. E persona, você escolhe. Não seja escolhido pela persona que está batendo na sua porta ou pela persona que está sobrando. Não cometa esse erro. Exatamente, show de bola. Vamos avançar um pouquinho mais, então, quando a gente está falando de como criar um produto digital de sucesso. Então, uma vez que a gente tem o problema definido, uma vez que a gente já escolheu com quem a gente quer falar, qual que seria o próximo passo para criar um produto digital de sucesso? Cara, você conseguir construir, o terceiro passo seria você conseguir construir, desenvolver, encontrar dentro daquilo que você já mapeou de problema e de persona, uma promessa de solução para o problema. Então, esse seria o terceiro passo básico. Entender como você vai comunicar a solução daquele problema para as pessoas, para a sua audiência. Então, a promessa seria aí o terceiro elemento a ser trabalhado se a gente fosse seguir uma ordem cronológica. Ou seja, não adianta nada você pensar em criar um produto, pensar em resolver um problema, escolher para quem você vai falar, se você também não tiver clareza do que você vai entregar no final das contas, né? O que vai ser entregue lá na ponta? O ponto B, né? O benefício ali, o resultado. O que é isso? Porque isso tem uma extrema importância na hora da comunicação para, de fato, um produto vender. Cara, a promessa, por mais que tenha polêmica hoje sobre promessa, né? Gente que bate, gente que defende, ela vai continuar funcionando. Enquanto nós, seres humanos, fomos essa versão, enquanto o nosso cérebro estiver dividido do jeito que está hoje, promessa vai continuar funcionando, queiram uns, queiram não. Só que as promessas vão ficando cada vez mais sofisticadas. Aí você tem que ter a habilidade de criar boas promessas sem parecer um charlatão. Também, promessas íntegras, que realmente consigam entregar o resultado. Pode ser aquela promessa que a pessoa fala e fala assim, isso aqui... mas... Tem um pouco também, dependendo do grau, às vezes é até legal uma promessa que a pessoa fala assim, putz, isso aqui parece bom demais pra ser verdade. Porque você planta uma semente. A semente do quê? Da curiosidade. E qual que é o gatilho mais poderoso? Na nossa visão, a curiosidade. Na nossa visão, eu desconheço um gatilho mais poderoso do que a curiosidade. Então, mesmo quando uma promessa, às vezes, ela parece ser mirabolante demais, e deixando bem claro, nós aqui na Mão na Massa, a gente tenta fugir disso, mas a gente sempre tenta colocar também uma pitada, né, na proporção correta. E o que te permite isso são ferramentas também, além da experiência e habilidade de fazer isso muito tempo, são ferramentas que a gente desenvolveu para poder conseguir chegar nesses elementos. Cada um desses elementos que a gente está falando aqui, a gente desenvolveu ferramentas próprias para poder conseguir fazer extração. Essas ferramentas extraem problema, extraem persona, extraem promessa, permite você desenvolver a promessa. E o mais legal sobre isso tudo é que, olha só, até agora nós só falamos só de 3 elementos: problema, persona e promessa. E aqui você já está pronto para vender. Você já consegue vender e ter resultado se você já tiver só esses 3 elementos. Você não precisa ainda nem ter o produto desenhado, esquadrinhado. Você pode fazer isso durante a primeira entrega, por exemplo, se você está começando do zero. Você pode fazer isso mais para frente. A grande questão e o poder é que quando você alinha principalmente esses 3 primeiros elementos, cara, você está pronto já para poder colocar a comunicação no ar. Porque você tem clareza sobre que problema você está resolvendo, você pode... comunicar isso de uma forma muito mais poderosa. Você já entendeu quem são as pessoas que você quer atrair com essa comunicação e você consegue cutucar a ferida de uma forma muito mais assertiva. Né? E você consegue comunicar o quê? Solução para o problema. Resolução da dor ou conquista do desejo. Benefício. Sonhos. Então, quando você fecha esses 3 elementos muito bem fechados, cara, você já pode começar a fazer alguma ação de venda. A chance de sucesso aumenta muito, né? A chance de sucesso aumenta muito. Claro que, se você tem os 10 elementos mapeados, aí a sua chance de sucesso é estratosférica. Estratosférica. Mas, se você tem esses 3 primeiros elementos muito bem desenhados, muito bem feitos, a chance já aumenta. Um negócio muito legal, né? A gente que está muito à frente das estratégias, escrevendo copy, pensando em estratégias de comunicação, pensando no todo, realmente, né? Como que a gente, por exemplo, vai criar um produto novo e como é que a gente vai fazer essas primeiras vendas. Quando você vai trabalhando os elementos ali, né? E você, por exemplo, você terminou de escrever, vamos pegar aqui um webinário ao vivo, um lançamento semente. Quando você termina de escrever o copy, você tem todos os elementos mapeados. Quando você termina de escrever o copy da ação de venda, do lançamento, dá para você sentir a energia
do negócio. Ele já passou, lógico, por revisões, às vezes 2 ou 3 revisões. Você fechou a peça, você fechou a obra. Dá para você sentir a energia do negócio. Dá para você sentir que a coerência, a linearidade. Tudo isso, todos os elementos, eles têm um único objetivo: construir linearidade. Lembra do desenho que eu mostrei ali agora há pouco? Do ponto A para o ponto B? Vocês perceberam que é uma linha reta? Essa linha reta, por trás, a base da construção, da amarração, é a escala de consciência, mas a linha reta, ela é construída por cada um desses elementos. Esses elementos proporcionam a linearidade, uma congruência absurda na sua comunicação para a sua audiência. E os 10 elementos, né, eles são o guardião da linearidade. Para você garantir que você tem linearidade. E aí, quando você está fazendo a revisão de tudo que você construiu da sua estratégia, dá para você se arrepia, dá para você sentir a energia e você fala assim, cara, a chance disso aqui dar certo é muito alta. Inclusive, um dos maiores erros que a gente vê é essa falta de linearidade nessa comunicação. Então, às vezes, a pessoa ela tem um estilo de comunicação no criativo, aí ela cai na página, a pessoa cai na página, é uma outra comunicação, e ela cai dentro do produto, é uma outra comunicação. Se essa pessoa ainda conseguir vender, é uma outra comunicação. Então, existe uma falha nessa linearidade ali que atrapalha muito, né? Então, a gente é muito, igual o Gustavo falou, guardião dessa linearidade para garantir que toda a comunicação passe pelo mesmo ponto. Então, que o criativo converse com o que está na página, que a página converse, se for um lançamento, que converse com o conteúdo que vai estar no lançamento, que o que está no lançamento converse com o que vai estar sendo entregue no produto também. Então, tem que tudo conversar. Exatamente. E isso é o básico bem feito, né? É o mínimo que você pode fazer pelo seu produto. E, às vezes, gente, você vai levar aí um mês para poder conseguir percorrer todos os elementos com detalhe e profundidade. E a pessoa não, já quer ir pro método de vendas. E, às vezes, ela vai levar 15, 20 dias para pôr um método de vendas no ar e ela pulou todo esse caminho. E é muito... O que eu tô querendo trazer? É muito mais fácil... Com as ferramentas, lógico, com as ferramentas corretas para poder rodar e extrair esses elementos, é muito mais fácil você conseguir encurtar literalmente o seu caminho, aumentar as chances de ter um produto de sucesso. Se você focar no seu produto, o seu produto ele é o centro da sua estratégia. E aí eu vou trazer uma outra pergunta aqui agora, antes da gente avançar, que é uma polêmica. E eu sou um fiel defensor disso, que é, o que é mais importante para você aí que está me assistindo? Produto ou cliente? O que é mais importante? É para eu responder ou para deixar a pessoa intrigada lá? Não, eu quero que... Se tiver aqui, comenta aqui para mim, aqui embaixo, aqui no YouTube, manda mensagem lá pra gente, né? A gente sabe o seu ponto de vista. A gente sabe o seu ponto de vista, né? O que é mais importante? Problema, produto ou cliente? Eu não vou responder agora não, tá? Vou responder daqui a pouquinho para você qual que é a minha opinião sobre isso. E eu vou até depois extrapolar isso um pouquinho a mais de acordo à medida com que um negócio vai crescendo. Beleza. Uma pergunta ainda lá no Low Hanging Fruits, né? Na verdade, eu tava querendo até perguntar lá naquela hora, mas você pegou um embalo sinistro, e aí é bom aproveitar. Que é o seguinte, qual que é a importância de se produzir conteúdo dentro desse panorama? E você tem ali 3% do mercado que está disposto a ouvir a respeito do seu produto, né? Que está buscando por produto, né, já. 7% do mercado que não está procurando que já está procurando por solução, né? Consciente de solução, que está disposto a te ouvir, né? Te ouviria ali. E outros 3% que está pronto para comprar. Mas desse ponto de vista, né, de 90%, uma fatia gigante aí de mercado endereçável que ainda não está nesse final da jornada. Dentro desse panorama, qual que é a importância de se produzir conteúdo de maneira consistente? Na minha visão, a questão da produção de conteúdo é justamente para que você literalmente conscientize mais pessoas, você fazer com que mais pessoas vão, de fato, migrando ali,
descendo ali naquela escala de consciência, né? Justamente porque senão vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Você vai ficar limitado. Então, você literalmente vai abraçar aquele tamanho de mercado, você vai começar a enfrentar dificuldades para que você venda cada vez mais. Então, a produção de conteúdo é uma forma de você o quê? Conectar, de você gerar consciência em mais pessoas. Então, literalmente, gerar consciência de problema, depois consciência de solução, consciência de produto, para que essas pessoas estejam para que elas cheguem ali no pequeno percentual das pessoas que estão prontas para comprar. Acredito que o Gustavo vai fazer um complemento ali no Flipchart. Vamos usar aqui a pirâmide de Chat Homes. Beleza? Onde aqui a gente tem... Vamos fazer o desenho contrário aqui. Aqui tem que ser o desenho contrário. Eu vou colocar duas pirâmides lado a lado aqui, beleza? Isso aqui é o famigerado funil de conteúdo, conhecido por alguns aí como AIDA, tem vários nomes aí. O pessoal gosta de ficar trocando o nome das coisas simplesmente para parecer novidade ou incrementa uma coisinha ou outra, mas no final das contas os princípios são os mesmos, porque o ser humano é o mesmo ainda. Enquanto o ser humano não sofrer uma atualização aí na BIOS, via um novo software, não mudar essa composição mental, tudo, o básico sempre vai continuar funcionando. Vamos pegar aqui a pirâmide de Chat Homes, beleza? Chat Homes. Invertida. Pirâmide de Chat Homes invertidas. E funil. Com topo, meio e fundo. Topo, meio e fundo. E aqui é o funil de conteúdo. Se você não produz conteúdo, a pirâmide de Chat Homes aqui, ó. Só para poder ficar mais ou menos simétrico aqui. 30, 30, 30. Beleza, mano? Se você não produz conteúdo, o que você está fazendo? Eu tenho um produto. Se eu tenho um produto, eu quero vender. Beleza? Porque o objetivo de uma empresa é gerar lucro. Fazer negócio por dinheiro em caixa. Para poder expandir, crescer, aumentar a sua presença, levar a sua mensagem para mais pessoas. E se esse é o objetivo, se esse por si só já é o objetivo de um negócio, e você não produz conteúdo, você está trabalhando só aonde? Só no método de vendas. Você está só oferecendo seu produto para as suas pessoas. Você está limitado ao quê? 3%. 3%. No máximo, quando você faz um trabalho um pouquinho melhor 7. ainda, Aí você pega 10. você pega 10% do mercado. Agora, se você, meu amigo, produz conteúdo de topo, meio e fundo de funil, para poder ser técnico aqui direto, galera. Poderia ficar falando isso aqui 2 dias, só disso. E se você ainda coloca aqui, ó, a linha de quem? Consciência. De consciência, de Eugene Schwartz, produzindo um conteúdo de topo que traz consciência, que tira a pessoa de inconsciente de problema e traz para consciente de problema, que depois caminha ela para o meio do funil para consciência de solução, gerando relacionamento, para depois só então no fundo de funil chegar à consciência de produto. Quando você produz conteúdo, você aproveita toda a potencialidade do seu mercado. Quando você produz conteúdo estratégico, não é só conteúdo de fundo de funil, não. Porque conteúdo de funil é conteúdo de quê? De chamada direta, ou de venda direta, ou de falar de produto direto, ou de convidar as pessoas para participar de um lançamento, de uma ação de vendas. Então, quando você não produz conteúdo, você está deixando muito dinheiro da mesa e correndo risco de quê? Saturação. E se você satura o seu mercado, e principalmente se é um mercado que não tem um alto índice de renovação, um mercado que se renova rápido, o que acontece com o seu negócio? Você tem grande chance de quebrar, né? Você tem grande chance de quebrar, de morrer. Agora, fala pra mim, pensa comigo. Se você produz conteúdo de forma consistente e estratégica, obedecendo os níveis de consciência, as etapas de um funil de comunicação e enriquecendo essa comunicação com os 10 elementos, com os elementos do M10, qual que é a chance de você ter um negócio longevo e próspero? Muito maior. Muito maior. Então, para mim, os riscos de... Muito se fala, né?
de não produzir conteúdo. Cara, isso aqui é um trabalho como outro qualquer. Qual o problema de produzir conteúdo? Qual o problema de produzir conteúdo? Isso é um trabalho como outro qualquer. Se você pretende ter um negócio próspero e pro longo prazo, produção de conteúdo é o melhor caminho, porque você está transformando pessoas inconscientes em pessoas conscientes todos os dias. Conscientes sobre quem você é, sobre o seu produto, sobre a sua mensagem, sobre o seu propósito, a sua bandeira. O tempo inteiro você tem pessoas aqui, ó, entrando nesse fluxo aqui, ó, mesmo no mercado menor. Então, para mim, a produção de conteúdo ela é vital para quem quer ter um negócio no longo prazo. Até porque, se você não tem produção de conteúdo, a chance de você saturar o mercado, de saturar os seus métodos de venda é muito alta. Muito alta, porque a pessoa já vai ter passado por aquilo ali, ó, várias vezes. E como nós somos pessoas que anseiam por novidade, o que a pessoa que não produz conteúdo, principalmente que a gente vê muito em cenário de perpétuo, de funis, a pessoa que não produz conteúdo, o que ela tem que fazer direto? Tráfego. Ficar trocando funil. Ficar trocando funil. Troca o funil. Saturou. Troca o funil. Saturou. Troca. O esforço é muito maior, né? O esforço é muito maior, porque você está limitado a menos pessoas. Beleza? Então, para mim, a produção de conteúdo, ela determina quem vai ficar no mercado no longo prazo e quem tem a chance alta de sair no curto, médio prazo. E aí, se você tem um pensamento de, eu não quero, né, ter a produção de conteúdo, eu não quero ter esse esforço, porque dá muito trabalho. Gente, ter negócio dá trabalho. Empreender dá trabalho. Então, se você tem um negócio, ou se você está pensando em empreender e você está achando que você não vai ter trabalho, desculpa, mas você vai se frustrar. Então, se você tomou a decisão de empreender, de abrir um negócio, ou se você já tem um negócio, você precisa fazer o que tem que ser feito. Né? Uma coisa que a gente gosta muito de falar, cara, né? Várias pessoas falam isso também. Criança que faz o que gosta. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Nós somos adultos, somos empresários. Então, se isso vai fazer com que você, de fato, venda mais, faça a sua empresa escalar mais e tenha sobrevivência aí no médio e longo prazo, então você vai precisar fazer. E isso que você acabou de falar, Nath, confirma o quê? O que a gente estava falando aqui agora há pouco. Cara, você já vai ter que ralar, né? Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Se dentro disso, você ainda escolher um problema para resolver, que não é um problema que veio por um propósito ou por uma vontade inata de resolver aquilo. Porque você está sofrendo uma demanda e você decidiu criar uma solução para aquilo. Cara, se você unir isso, uma persona que você não escolheu, que você não quer trabalhar, com um problema que você não é o que seu olho brilha para poder resolver, com o esforço e tudo que precisa ser feito para poder criar um produto de sucesso, um negócio de sucesso, a chance de você falhar miseravelmente, ela o quê? Exponencializa. Agora, quando você escolhe um problema que te brilha o olho para resolver, com uma persona que você tem prazer de trabalhar, que você se vê fazendo aquilo por muito tempo, cara, o processo se torna muito mais leve de construir tudo que precisa ser construído, principalmente produção de conteúdo. E tem técnica para você poder facilitar isso, para você deixar isso mais leve, gente. Tem estratégia, tem ferramentas para poder fazer isso. Não precisa ser pesado. Inclusive, quando a gente trabalha os elementos da forma correta, né, da forma com que a gente faz, com a nossa metodologia, com as ferramentas, isso se torna muito mais fácil, muito mais natural. É impressionante quando a gente já está trabalhando o problema, né, com clientes, com alunos. Cara, ali só no primeiro elemento, na forma com que a gente trabalha, que é profunda com as nossas ferramentas, só ali a gente já surge um monte de tema que você pode trabalhar na rede social. Exatamente. Quando você vai aprofundando persona, nossa, aí é infinito. É infinita a quantidade de conteúdo que surge ali no meio do caminho. Então, se você hoje tem dificuldade em produzir conteúdo, ou se hoje você não está conseguindo, é porque provavelmente você não está fazendo da forma certa. Você não está aprofundando do tanto que você deveria para entender a fundo o seu produto, para entender seu problema, sua persona, sua promessa. E até aproveitando esse gancho, a gente hoje, nesse podcast, falou dos 3 primeiros elementos. Ainda tem mais 7 na nossa metodologia. Mas isso vai ficar para os próximos episódios. A gente não vai aprofundar neles aqui, não. Vamos gerar um pouquinho de curiosidade para os próximos. Isso aí, que é o meu gatilho preferido. E vamos falar agora daquele assunto? O que é mais importante? O que é mais importante? Cliente ou produto? Diga lá.
No meu ponto de vista, é produto. Produto é a coisa mais importante de um negócio. Muito se fala aí, cliente é rei, cliente é o rei de um negócio, cliente é o centro de um negócio. Cliente é importante, mas sem produto você consegue ter cliente. Sem um bom produto, sem uma comunicação que vende esse produto de forma poderosa, você consegue ter cliente? Logo, se você não tem cliente, o que sobra para você? Produto. Então, para mim, o produto dentro de um negócio, ele é o rei supremo. Porque quanto mais você se debruça sobre o produto, tanto na melhoria contínua dos elementos, quanto na melhoria dos entregáveis, para poder tornar o seu produto cada vez mais alinhado com a promessa de resolução do problema que ele entrega. Quanto mais clientes satisfeitos você tem, quanto mais cases, melhor é o seu produto, mais resultados você entrega. Com isso, mais pessoas super conscientes você tem dentro da sua base, aumentam mais a chance de você não só vender mais desse produto, mas vender mais de outros produtos para aqueles que já são seus clientes. Então, para mim, produto é rei. Ele é infinitamente mais importante do que cliente. Não que cliente não seja importante, que isso fique claro, Exato. Tá, galera? Mas produto dentro de um negócio, ele tem que ser tratado como rei. Show de bola. E uma coisa interessante, né, que a gente trouxe lá no começo mesmo, né, a respeito de um produto ser um produto de sucesso versus um produto poderoso, né? Um produto de sucesso é aquele produto que vende, né? E o produto poderoso é um produto venda, é o que une ali a venda mais uma entrega ali. E os 10 elementos, eles unem isso de uma Exatamente. maneira, na proporção ideal. Porque a gente vai entrar nisso lá nos próximos No elemento episódios. 6, no elemento 7, no elemento 8. Quando a gente for falar a respeito de jornada da persona, né? Exatamente. Aí a gente vê que realmente a construção de um produto que faz sentido para a persona, que resolve um problema que ela tem, é o que de fato muda o seu jogo, né? É a construção de um produto que de fato resolve o problema daquela pessoa. Que ataca a causa do problema e elimina de fato a causa daquele problema. Isso é um produto poderoso. Exatamente. Cumpre com a promessa, né? É um compromisso. Cumpre com a promessa, é um compromisso, né? E aí, depois que você tem essa estruturação, o que falta? Você apresentar ele para o cliente, né? É isso aí. Clique aqui. Clique em Saiba Clique Mais. em Saiba Mais. Isso aí. E é Não isso. tem mais arrasta para cima, né? Agora é clique em Saiba Mais. Exato. E descubra aí nos próximos episódios. A gente vai continuar esse papo, trazendo aí os próximos elementos, né? A gente hoje falou de problema, persona e promessa. Os 3 elementos que são fundamentais para você. Fundamentais. Você tem que começar por eles, porque senão você tem na sua mão aí, às vezes a pessoa já tem algum produto, tô com essa ideia aqui, quero vender essa ideia. Pô, mas qual que é o problema que você quer resolver? O meu, financeiro. Acontece. A gente já não escutou deixa uma de ser- resposta dessa aí. Não deixa de ser um problema. Mas a chance disso daí funcionar é muito remota. É. De verdade, é muito remota. Especialmente porque às vezes pode levar meses ou anos para você realmente tracionar ali a Perfeito. venda do produto, né? Perfeito. Então, se não for algo que está ligado a um propósito, você não acredita, se você mesmo não tem clareza do que você resolve e não acredita naquilo que você está entregando, o seu caminho é o caminho lá do episódio 1, né? Do fracasso Exato, miserável. e está bem de encontro com tudo que a gente vem pregando aqui no podcast, né? Que é a romantização do ficar rico, a Isso romantização aí, galera. do ter sucesso na internet. Então, se você está vindo, né, para o mercado digital, se você está pensando em empreender, ou se você já empreende, mas você não tem essa visão de médio e longo prazo, de entender que as coisas são um processo, que você precisa aprender a amar esse processo, que são ajustes, que é muito estudo, muito trabalho, a chance de você fracassar é muito grande. Você acaba virando estatística. Exatamente. E a estatística é ruim, né? A negativa, né? É verdade. Porque tantos negócios fracassam miseravelmente no digital. Isso daí é uma concepção errada, né? Que tá tão disseminada. E o mercado digital é um mercado como qualquer outro. E como qualquer outro mercado, você tem picaretagem, você tem gente ruim de serviço, você tem produto ruim, Isso aí. você tem muito negócio dando errado. E como qualquer outro mercado, você também tem gente boa, comprometida com a entrega, bons produtos, né? E é um mercado como qualquer outro, né? Não existe milagre. A única diferença desse mercado para os outros é que ele é mais novo e por ser mais novo, existe todo esse misticismo aí ao redor dele. Exatamente. Vem se profissionalizando cada vez mais, se desenvolvendo, mas ainda é um oceano
azul aí, ainda é um mar de oportunidades para aqueles que estão dispostos a arregaçar as mangas e colocar a mão na massa e fazer o básico bem feito. O básico bem feito é o mais alto nível de sofisticação que você pode encontrar e trazer para o seu negócio. Você só precisa entender isso. Exato. Então, se você quer, de fato, criar um produto digital de sucesso, faça da forma certa. Comece por esse caminho que a gente trouxe aqui e aguarde os próximos episódios, onde a gente vai trazer os próximos aí para você também. Você perdeu a oportunidade de mandar o clique em Saiba Mais. Vamos lá, então, clica aqui em Saiba Mais. Nós ainda vamos chegar nesse Vai nível chegar, da vai história. Vamos chegar lá, galera. Pessoal, onde que o pessoal que está assistindo aqui pode encontrar a gente nas redes sociais? Vamos lá. Você pode nos encontrar no Instagram, @mãonamassa.aceleradora e também no Gustavo e Natália. Natália com TH, isso é muito importante. .oficial. Gustavo e Natália .oficial. E lembrando que nós estamos no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Spotify com esse mesmo @ que o Gustavo falou ali. E em Belo Horizonte também, comendo bastante queijo. E pão de queijo, e requeijão. E requeijão. Trem bom demais, ó. E café, né? Você esqueceu do café. O café eu não falei do café porque eu tô tirando ele da minha Mas os bons mineiros infelizmente eu tô tão tendo que tomando ainda. tirar o café da minha rotina por causa das minhas cordas vocais. Se você também trabalha com a voz e ainda não sabe disso, o café é um inimigo das suas cordas vocais. Pode pesquisar aí, tá? Mas só de sentir o cheirinho, eu continuo satisfeito. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio da Revolução dos Dígitos, o podcast da Mão na Massa Aceleradora Digital. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve aqui, curte aqui esse vídeo, mais esse episódio. Se você tá no Spotify, dá aquele coraçãozinho massa aqui, compartilha com um amigo ou dois que vão se fazer valer dessa chuva de informações valiosas que a gente trouxe aqui. Esse podcast esse episódio foi um que poderia inclusive ser cobrado, porque o tanto que a gente entregou aqui não tá escrito não. Ativa o sininho aqui para não perder nenhum detalhe da nossa programação e nós nos vemos no próximo episódio. Lembrando que a cada novo episódio, uma nova revolução.